E foram 30 dias na UTI ali esperando Deus fazer um milagre. Até que um dado momento, Deus fez um milagre na vida da Carol. O Alex estava num culto, o Alex me liga pedindo para me orar na barriguinha dela. Eu orei e naquele momento ela começou a soltar o líquido. Enfim, ela fez o xixi e esse rim começou a dar sinal de vida. Como é pra você ver as conquistas das pessoas que estão com você crescendo por meio do seu sonho, que é a DPG, que é a sua empresa, e como que é isso pra você? Não espere reconhecimento de ninguém. Você se reconheça. Você se automotive. Porque eu acho que o maior reconhecimento é a gente poder deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. Sem dúvida. Opa! Fala, pessoal, tudo bem? Você não se enganou. Você está no podcast Marta Sincera Cast, mas hoje de modo diferente. Hoje, ela aqui, ó, que vai ser entrevistada. Ela é a entrevistada da vez. Por quê? A gente faz já quase 100 episódios e nenhum ela contou a história dela. Ela contou o porquê do podcast. Então, hoje teremos um episódio do Marta Sincera Cast com a Marta sendo entrevistada por mim, Isaac Lopes. Então, bora lá. Marta, obrigado por ter aceito o convite, estar no seu próprio podcast, estando entrevistado, e bora lá. Engraçado. Eu que agradeço, né? De quem que foi a ideia mesmo de eu fazer um podcast? Foi alguém que deu uma ideia, não foi você, Isaac. Não fui eu. Não foi eu ele. não pensei nisso, Ele mas... não pensou nisso, mas alguém falou assim. Eu não lembro quem foi, você lembra? Foi alguma das pessoas que foi lá no escritório essa semana. Eu não lembro quem, desculpa, tá, gente? Aí falou assim, Marta, você poderia fazer um podcast com você mesmo. Eu falei assim, contar a sua história, ninguém conhece a sua história direito e tal. Aqui estou, eu falei assim, então vamos fazer esse podcast, já vou deixar gravado pra gente não esquecer e não perder o time, né? Agradeço, Isaac, por estar dentro do meu próprio podcast e bora bater um papo, né? Então, bora lá, Marta. A primeira pergunta que eu quero te fazer é... Isaac sincero, né? Exato. Pra quem não te conhece, quem é a Marta? Bom, a Marta é uma mulher guerreira, uma mulher que gosta de se divertir. Pra minha vida é uma diversão. É mãe da Carol, esposa do Alex, uma serva de Deus e uma baita trabalhadora. Nossa, como eu amo trabalhar. Qual é o meu hobby? Trabalho, gente. Meu hobby é trabalho. E essa é a Marta. Essa é a Marta que vive um dia de cada vez. Que a vida é um processo, onde a gente vive esse processo diariamente. E para você, quais são os seus principais valores, Marta? Olha, Isaac, um dos principais, acho que, assim, honestidade, acho que não deveria ser valor, tem que ser algo que da pessoa, próprio, né? Mas, assim, lealdade, eu acho que esse Marta Sincera surgiu porque eu sempre fui muito sincera, às vezes sincericida, né? Nem sincera, sincericida. Mas, assim, lealdade, agilidade, parceria. Esse é um dos principais valores. Eu sou uma pessoa muito leal mesmo. E valorizo a lealdade. Então, para mim, agilidade, para mim tudo tem que ser para ontem, tem que ser rápido. E a sinceridade, né? Acho que sinceridade e lealdade andam lado a lado. Então, às vezes eu prefiro uma verdade bem dura, doída, do que uma mentira, às vezes, escondida ali para vir com os dedos. E eu até brinco que eu e o Alex, a gente está 21 anos junto, porque sempre nós fomos muito transparentes um com o outro em relação a sentimento, atitudes. Por isso que a gente está aí até agora juntos. E é Boa. isso. Você contou aí do Alex, você é casada com o Alex, seu sócio. Como que é essa relação de vocês? Olha, Marta sincera, né, gente? Tem que ser sincera. Hoje, 2025, a gente está na melhor fase da nossa relação. Ah, que bom. A melhor fase, gente, sem brincadeira. Foram anos, assim, de montanhas russas, onde a gente estava bem, desce, sobe, desce. E ser sócio do seu marido não é brincadeira. Tanto é que o Alex já se divorciou uma vez, já separamos várias vezes, porque as pessoas pensam que, tem empresa, você sai da empresa e os problemas vão para casa. Mentira. Que a empresa faz parte do seu dia a dia. E os problemas vão para casa. A gente brigava, a gente levava para casa. Chegava em casa, era mais briga ainda. Era quebra-pau, porque eu e o Alex, a gente tem o mesmo perfil comportamental. Uhum. São dois dominantes, né? Então, dois dominantes, ainda meio na época sem saber muito sobre perfil comportamental. Então, um queria passar por cima de outro. Um queria passar por cima do outro. Aquela guerra, aquela disputa o tempo inteiro. Mas, como a gente tem um perfil comportamental
complementar? Como assim, Marta? O Alex é EA, eu sou EC, né? Então, o EA, ele pensa muito em estratégia, ele pensa muito no futuro. O EC, ele já mais da execução. Então, o Alex sempre foi um cara do pensamento, e eu de pegar aquilo e executar. Então, por isso que deu muito certo. Por isso que a gente nunca conseguiu se separar. Mas a realidade do dia a dia, ela é dura e crua. Não tem glamour no empreendedorismo. O empreendedorismo, ele é algo que acaba pegando a gente. É um bichinho que pica a gente não consegue mais sair. É que nem usar droga. Acredito eu, né, gente? Eu não usei droga, mas eu chupei dedo por muitos anos da minha vida. E chupar dedo é que nem usar droga, tá? Então, é difícil você largar o vício. E empreender é sobre isso. E estar casada com o seu sócio, na empresa e na vida, não é algo, gente, fala assim, é lindo, Mil maravilhas. Mil maravilhas. Foi mais coisa ruim do que coisa boa. Essa é a verdade. Vou falar a verdade aqui, a Marta Sincera falando. Porém, eu aprendi que amar é uma decisão, casamento é uma decisão, sociedade é uma decisão. Desde que não quebre o princípio da traição, de roubo, tudo pra mim tem jeito na vida. Então, você decide perdoar. Hoje, ele me xingou de filha da puta. Então, vamos seguir em frente. Amanhã eu xinguei ele, vamos seguir em frente. A gente não faz mais isso, já fizemos isso por muito tempo, tá? A gente já chegou nessa fase. Por isso que eu falo pra você que quando a gente vai aprendendo, conhecendo, se autoconhecendo, fazendo terapia, a gente chegou num momento que o Alex, a gente tá vendo a melhor época do nosso relacionamento, onde tem um respeito, tem uma cumplicidade. Existe de vez em quando alguma rusguinha? Claro que existe, porque nós somos ser humano. Mas também a gente vai crescendo, então a gente vai começando a abrir mão. Então, assim, não vale a pena ficar discutindo por isso. Não vale a pena discutir por aquilo. Dá um exemplo que hoje eu não fui pra academia e ele fica puto comigo quando eu vou pra academia. E aí ele fica bravo mesmo, bravo mesmo. Até porque eu tô com diabetes, enfim, tem um monte de coisa aí que tá acontecendo comigo. Aí ele chegou da academia, ela começou a me falar, né, na minha orelha. Falar. Aí eu respirei fundo. Se fosse a Marta de antes, eu já ia começar a retrucar e descer o pau também. Respirei fundo e falei, deixa ele falar, ele tem razão. Ele tá certo em querer chamar a atenção, sei que ele tá fazendo isso porque ele quer meu melhor. Então, Isaac, ser casada com um sócio, hoje eu digo pra você que foi uma baita experiência, um baita aprendizado que eu vou levar pra vida, que eu posso passar para as pessoas, mas que a vida do dia a dia é desgastante e não é nenhum glamour do que as pessoas pensam. Imagino. E vocês têm uma filha, a Carol, Ana Carolina. Conta um pouquinho pra gente, pra quem não conhece ainda, sobre a Carol, sobre o seu lado mãe. Gente, eu sou a mãe minha doida, né? A Carol fala, minha mãe é doida. Gente, eu não tô aqui pra tapar só com a peneira, não. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de trabalhar. Muito trabalhar. E eu tive a sorte de ter a minha mãe comigo. Minha mãe trabalhou muitos anos comigo. Muitos anos. E trabalhou mesmo, cuidando da Carol. Pagava pra ela cuidar da Carol pra mim. Então, minha mãe me ajudou muito na criação da Carol. Eu e o Alex sempre muito envolvido com empresa, muito com empresa. E a minha mãe foi me ajudando ali no dia a dia com a Carol. Aí até a Carol era pequenininha, descobriu que ela teve um câncer. E nesse câncer foi uma barra onde, sim, Deus fez milagres na vida da Carol. Mas mesmo assim, eu e o Alex, a gente sempre foi otimista que a Carol acabava de sair da quimioterapia, eu deixava a Carol com a minha mãe e ia trabalhar. Então eu levava a vida normal. Para mim, a doença que a Carol teve quando ela era pequena, hoje a Carol tem 18 anos, uma moça maior do que eu sempre encarei aquilo como, entre aspas, normal. Falei assim, não vai adiantar ficar me lamentando porque minha filha tá aqui, doente e tal. E levando isso na normalidade, acredito eu que Deus foi fazendo a obra também. E ela foi crescendo. Foi crescendo, vendo o pai e a mãe brigando o tempo todo, tá, gente? Pra vocês verem que não é... Aqui é Marta Sincera, né, glamour? Então, assim, a Carol cresceu num lar meio que disfuncional. Porque uma mãe e o pai trabalhando muito, a gente brigando muito, e isso trouxe consequências para a vida da Carol na adolescência. E aí eu falo para vocês aí que são os pais, tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ter eu tô falando isso para você ter um aprendizado para não fazer. Então, assim, a Marta de hoje jamais ficaria brigando com a Carol, brigando com o Alex na frente da Carol, e nem ele também faria isso mais hoje. Mas a gente passou por isso. Então, quando eu falo nesse lar disfuncional, porque eu e o Alex sempre trabalhamos muito, Carol ia para a escola, minha mãe cuidava dela,
mas eu estava ali presente, o Alex também, na medida possível que podia estar presente, mas também sempre foi uma mãe muito sincera, sempre conversei abertamente com a Carol. Ela ela passou por essa fase da doença, hoje está super bem, graças a Deus. Carol é uma filha, assim, tão abençoada, uma filha que eu falo assim, nossa, nunca me deu um trabalho. Diferente da Marta aqui, que deu um trabalho terrível para a mãe dela, né? Era uma menina muito espoleta. Eu falo que se a Carol me desse 10% do trabalho pra minha mãe, tava lascada. A Carol não, a Carol é uma menina tranquila, a Carol é uma menina mais na dela. E na adolescência, a gente foi conversando, a Carol me perdoou, a gente se perdoou, eu me perdoei, e você também, como mãe, tem que se perdoar, porque a vida é isso, gente. A vida é isso, é dia a dia. Não, mais uma vez, porque, meu Deus do céu, eu sinto culpada, tem que trabalhar. Mas tem que trabalhar mesmo, a gente tem que trazer dinheiro para dentro de casa, a gente tem que pagar a escola, a gente tenta trazer o melhor para o nosso filho. E foi isso a vida inteira que eu pensei em relação a Carol. E, infelizmente, com a imaturidade também, trouxe coisas para a vida dela que não deveria ter trazido, mas ok, olha para trás e fala assim, serviu de aprendizado. Então, serviu para me falar hoje para você. Se você tem um filho hoje na adolescência ou é criança ainda, você tem que ser muito transparente com o teu filho, mas não envolver o seu filho nos seus problemas pessoais, como eu fiz muito com a Carol. Graças a Deus essa fase passou. Então, hoje, a Carol fala que tem um baita orgulho de mim, do Alex, mas teve tempos que a Carol sentiu muita raiva minha, sentiu muita raiva do pai também. Mas com a ajuda de Deus, com a construção de tudo que a gente foi aprendendo, a gente em família conseguiu se perdoar. E tá aí uma menina maravilhosa, 18 anos. Aí eu falo que ela parece ainda adolescente, né? Que até para ir pro médico a mãe tem que ir junto. E a gente nunca teve tão próxima como estamos agora. Somos mega blaster amiga. Mais uma coisa muito legal do nosso relacionamento da vida toda, que eu sempre fui uma mãe mega blaster transparente. A Marta Sincera serviu para alguma coisa. Boa, boa. E aí você comentou agora, enquanto você falava, sobre um pouco sobre a doença, né? O período ali que a Carol se adoentou. Conta para nós, para quem não conhece principalmente essa sua história, como que foi esse período para você? O que aconteceu? Isaac, a Carol com 5 meses, a gente descobriu que a Carol tinha um câncer nos rins. Um câncer bem agressivo. Ele estava... O nome do câncer é tumor de Wilms bilateral. E geralmente esse tumor ele dá em um rim só. Só que a Carol, entre 1 milhão de crianças, ela foi a criança sorteada para isso, né? E ali começou a nossa luta. Por quê, gente? Porque um bebê, ele não recebe transplante de rim. Para você receber um transplante de rim, você tem que ser a partir dos 3 aninhos de idade. Então, se a Carol não tivesse rim, ela ia ter que passar por uma fase de hemodiálise. E não era isso que a gente queria, nem os médicos. Então, a gente queria salvar esses rins dela. Então, a Carol passou dos 5 meses até 1 aninho fazendo quimioterapia. E nessa primeira fase da quimioterapia, até que foi tudo bem, tudo ok. Na quimioterapia, a gente conseguiu diminuir esses tumores para fazer a cirurgia, porque o médico falou assim, olha, se a gente conseguir salvar meio rim de cada lado, tá ótimo. Até salvar um rim, tá ótimo, porque a gente vai conseguir, esse rim vai conseguir ter vida. Quantas pessoas vivem com rim só, tal? E aí a Carol foi para a cirurgia. Na cirurgia foi um sucesso, mas quando a cirurgia acabou, tal, infelizmente o médico conseguiu salvar só meio rim direito, não conseguiu salvar o rim esquerdo, porque o tumor já estava, mesmo feito a quimioterapia, diminuído os tumores, o tumor estava entreiado já nas veinhas e assim por diante. Ali começou a nossa luta, porque a Carol saiu da cirurgia, foi para a UTI e aquele rim não funcionou. Estava previsto esse rim funcionar e ele não funcionou. E ele não funcionando, a gente começou a luta na UTI, porque a Carol, em 4 horas, ela engordou de 7 quilos para 14 quilos. A menina ficou totalmente deformada. O médico ficou inconformado com aquilo, porque o médico não esperava que aquele rim não fosse funcionar. E o rim realmente, porque quando ele terminou a cirurgia, o rim já deu sinal de vida. Mas depois o rim morreu. O rim não funcionou. E ali começa a nossa luta, porque a gente foi fazer hemodiálise na Carol. E nesses procedimentos, a Carol acabou tendo um catéter estourado. E nesse momento, a Carol quase morre, que o médico tem que voltar correndo para o cirurgião, para o hospital. E naquele momento, eu falei para Deus, Deus, a minha filha está nas suas mãos. Se for para ela viver, amém. Se não for para viver, está nas suas mãos, sei que o Senhor vai me dar ali, vai me dar força, né? Pois bem, a Carol voltou da cirurgia, da segunda cirurgia, e foram 30 dias na UTI ali esperando Deus fazer um milagre. Até que um dado momento, Deus fez um milagre na vida da Carol. O Alex estava num culto, o Alex me liga pedindo para me orar na barriguinha dela. Eu orei e naquele momento ela começou a soltar o líquido. Enfim, ela fez o xixi e esse rim começou a dar sinal de vida.
Até que fomos embora para casa. Aconteceu várias coisas nesse meio do caminho, senão eu ia ficar aqui nesse podcast 10 horas contando todos os detalhes do que aconteceu. A gente foi para casa, a Carol tomando 8 remédios para pressão, um pro sódio. Chegou em casa, uns irmãos oraram por ela. No dia seguinte, essa menina já estava passando mal, a gente foi pro hospital. O médico olhou e falou assim: a pressão dela está estabilizada, vou tirar um remédio. No outro dia seguinte, ela acordou levantando mal, fomos pro hospital. O médico falou assim: tá tudo estabilizado, não precisou tomar o remédio. E a gente viu o poder de Deus. Carol, ela tinha uma nefra, que a nefra falava que esse rim dela só ia funcionar até uns 15 anos. Mas Carol tá com 18 e esse rim tá funcionando. Tem os cuidados que a gente tem que ter, porque ela tem uma doença renal. Mas Deus tem dado graça até hoje e a gente tem se precavido. Então, a Carol é um milagre do Senhor. A história da Carol, de várias coisas que o Senhor fez ali na vida dela, ela é um grande milagre. Então, a Carol, eu falo para o Senhor, é para honra e glória do Senhor. Porque sem Ele, sem a mão divina, os médicos chegou a falar para a gente, assim, olha, se vocês confiam em Deus, acreditam, então agora é a hora, porque é só a mão dele. Eu falei assim, amém. Quando vocês não podem entrar, Deus entra. E ele entrou e está aí ela para honra e glória dele. Amém. E você citou muito nessa questão de Deus, o que Deus fez na sua vida, na vida da Carol. O quanto Deus tem sido importante para você na sua trajetória, Marta? 100%, 1000%. Que, na minha visão, sem Deus nós não somos nada. Deus é a base de tudo. Eu cresci num lar cristão, por muitas vezes saí desse caminho, mas nunca deixei de acreditar que ele era a minha base. Ele é a base de tudo. Que até fala, né? Eu coloco o pé e Deus vai colocando no chão. E a gente vai fazendo. Porque tem coisas que acontecem na vida de empreendedora, na vida de mãe, na vida de esposa. Eu tenho várias histórias para contar, assim, gente. Nossa, como eu disse, são várias histórias de vida que daria semanas contando. E eu falo para você que se Deus não tivesse comigo em toda a trajetória da minha vida, em todos os momentos difíceis, eu não estaria nem viva. Minha mãe fala sempre pra mim, Marta, com tudo que você passou na sua vida, eu acho que eu não estaria mais nesse mundo. E, de fato, eu olho para trás assim, putz, meu, essa situação, uma situação por anos, uma situação, sabe? São tantas situações que acontecem com a gente, de dificuldade, e a gente fala assim, meu Deus, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Então, nessa minha trajetória em tudo, eu vi a mão de Deus em cada momento difícil, em cada momento bom, em cada momento de socorro, em cada momento de desespero, em cada momento de vibração. Eu olho para tudo que a gente construiu e não tem outra maneira de dizer. Foi o Senhor que nos deu isso. Foi a mão dele. Porque às vezes nem às vezes assim, às vezes eu falo, Senhor, me dá mais fé. Que eu tenho tão pouca fé. O Alex é mais fervoroso do que eu em relação à fé. Eu sou meio Tomé, Isaac. Deus sabe disso. Eu tô aqui, Marta Sincera, falando, Deus me conhece. E às vezes eu sou meio Tomézão, às vezes Deus usa o Alex pra me dar um chacoalhão. Mas eu falo, Senhor, me dá mais fé. E mesmo às vezes sendo uma mulher de pouca fé, que Deus sabe que eu sou meio Tomé, ele faz umas coisas assim que é surpreendente. Então, assim, pra mim, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus em tudo. Bacana. Dentro disso, Marta, tem um ponto que você falou, né? Questão de transformação. Eu tô com uma DPG aí já há 6 anos, né? Indo pro 6º ano. E querendo ou não, já vi um processo de transformação em você. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse processo que você passou também, né? Que você comenta, a Marta de antes não faria isso, a Marta de antes isso. Então, conta pra nós. Isaac, assim, tudo eu falo que é mentalidade, né? Então, mentalidade. Transformação. Mas a gente consegue com o quê? Com conhecimento. Mas também são momentos da vida. Então, eu vou falar para você o seguinte. Teve cursos que eu fiz há 10 anos atrás, que eu repeti esse curso há 5 anos atrás. Eu não consegui, há 10 anos atrás, se eu tivesse enxergado o curso como eu enxerguei há 5 anos atrás, eu já teria feito várias viradas de chave. Mas eu também acredito muito no momento da vida da pessoa. No momento que ela está passando. Então, a primeira coisa, você quer transformar a sua vida? Primeira coisa, é você crer. Crer que existe um Deus. E aqui, gente, eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de crer naquilo que é invisível. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera e não enxerga. Acabou. Então, você crê em Deus. Você crendo em Deus, você já começa a fazer uma virada de chave. Nesse tempo, nesse processo, tem coisas que eu olho para trás e eu falo que eu não faria. Por exemplo, estar em ambientes
que eu estava, que não eram ambientes que eu deveria estar. Então, hoje eu tenho essa consciência. Então, por exemplo, como que quem está assistindo a gente leva isso para a vida? Então, assim, você analisar. Esse ambiente que eu tô, o que ele está transformando na minha vida? O que ele está agregando? Essa pessoa que eu ando, o que essa pessoa agrega na minha vida? Eu ando com gente que reclama? Eu ando com gente que só fala de doença? Eu ando com gente que só fala de coisas ruins? Você já começa a ver por aí. Então, a transformação, a mentalidade faz com que a gente comece a pensar só o melhor. Eu disse para você agora há pouco que eu sou uma pessoa meia tomé. E isso não é bom. Então, eu tenho pedido para Deus todos os dias, a minha primeira oração do dia eu falo assim, Senhor, eu preciso hoje que o Senhor me dê mais fé. Os discípulos oraram assim, né? Senhor, me dá mais fé. Se eu pedir um pouquinho, o que você quer? Eu quero um pouco mais de fé. E todos os dias eu peço pro Senhor. E por às vezes meio sem pouco fé, então assim, a gente tem os defeitos, que é o quê? O pessimismo. Então, às vezes, eu vejo, não, mas assim, assado. E o Lucas e o Alex sempre estão ali me corrigindo. E aí, esses dias, o Lucas me mandou um vídeo do Thiago Leifert, que ele falou assim, que sempre foi uma pessoa muito pessimista. Muito pessimista. Até que aconteceu o inesperado, que foi a filha dele ter câncer. Então, sabe, Isaac, até a parte daquele vídeo, assim, putz, Marta, é isso. Eu tenho que começar a pensar naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo do alto, e não ficar pensando nas possibilidades ruins. Então, se desde lá de trás, nessa minha transformação, eu já conseguisse enxergar só aquilo que é bom, eu não tô falando de ser uma pessoa sonhadora, não pé no chão, tal, porque você tem que ter o seu pé no chão, mas tô falando de ser uma pessoa que tem uma mente transformada. E só para você transformar a sua mente, você crendo em Deus, você crendo nisso, você já consegue transformar. E andar com as pessoas certas, porque as pessoas certas vão te levar para os lugares certos, vão te levar para os cursos certos, vão te levar, sabe, para a direção certa. E é isso que faz você ser uma pessoa transformada. E eu sou uma pessoa muito ávida por conhecimento. Então, sempre um curso novo, algo que eu não vi, eu tô vendo, assistindo podcast, as pessoas, você tem que ter dinheiro para fazer. Nem sempre. Nem sempre eu tive dinheiro. Assistindo vídeo na internet, YouTube, lendo um livro, que você, putz, quantas vezes eu sento aqui nesse podcast, hoje mesmo, a gente gravou, e falei assim, putz, eu já ouvi isso lá atrás, por que eu não tô fazendo isso que ele tá falando? Então, vem aquele insight, vem aquela coisa, sabe? Então, olha, eu sempre falo, ainda bem que eu sou uma pessoa volúvel. Isso mesmo. Por quê, Marta? Porque eu não sou a mesma de ontem, não vou ser a mesma de hoje e amanhã. Eu mudo de ideia. Que bom que eu mudo de ideia o tempo todo. Já pensou se eu tivesse uma mentalidade fixa? Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre quer transformação, sempre tô aqui para aprender algo novo, para reciclar aquilo que já aprendeu. E tem que ser assim, porque, a vida na mesmice, eu não sei como uma pessoa consegue viver uma vida na mesmice. Rotina é uma coisa, a mesmice é outra. Então, para mim, sempre tem que ter um aprendizado novo. E se a gente falar, nasci assim, morri assim, você, Gabriela? Não. Eu vou ser diferente todos os dias. E é isso, que hoje é óbvio que quem dera eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 10 anos atrás. Hoje seria totalmente diferente. Mas tá tudo bem. Não aconteceu, porque não tinha que acontecer. Tem que acontecer hoje, e cada vez mais, assim, a gente vai evoluindo. E é isso que eu deixo de reflexão aí para as pessoas. E dentro disso, você comentou, né, a questão de ter fé, acreditar. A Marta, de 21 anos atrás, foi quando você ainda trabalhava, CLT, esperava que um dia você teria uma empresa do tamanho como a DPG? Não esperava. Meu sonho, Isaac, sabe o que era ser? Eu sonhava em ser executiva da Ambev. Ambev? Ambev. Por quê? Eu tinha 13 anos, eu recebi uma revista Exame. Meu pai tinha ganhado alguma assinatura na época, e aquela revista Exame tinha uma matéria sobre a Ambev, de como os executivos disputavam entre eles, como era a cultura da Ambev. Quando eu li aquela matéria de 6 páginas, eu achei fantástico. Os vendedores, aquela briga de vendas e viagem para lá e para cá. Eu falei assim, vou lutar para ser essa executiva da Ambev. Então, eu fui estudando tal, com foco. Um dia eu vou entrar na Ambev. Vou ser executiva da Ambev. E executiva na Ambev naquele dia é vendedora, tá, gente? Então, assim, eles davam um nome bonito pro vendedor. Vendedor é ótimo, amo ser vendedor, enfim. Mas eles davam um nome bonitinho pro vendedor. Então, eu achava aquilo fantástico. Falei assim, não, vou ser executiva. Os caras vivem ali brigando entre eles. E viagem e tal, um passa a perna no outro. Achava aquilo ali fantástico. Então, meu sonho era ser executiva da Ambev. E aí, fui trilhando um caminho. Até que eu entrei numa empresa de vendas, onde foi que eu conheci o Alex.
Ali eu já era uma baita vendedora, para vocês verem que eu tinha um tino para vendas desde pequenininha. Ali eu era uma baita vendedora e o Alex me chamou para ser sócia dele. Na época eu com muito medo, porque tá tudo certo, gente. Eu acho que tem que ter os CLTs, os PJs, os empreendedores. Já pensou se a gente não tivesse gari? Já pensou se a gente tivesse o garçom? O que seria da gente, né? Então, assim, acho que cada um tem que servir naquilo que o chamado que Deus deu. Que cada um tem o seu papel, o seu propósito de vida e tá tudo certo. E aí, naquele momento, o Alex falou assim: Marta, vem ser minha sócia e tal. E eu falei assim: putz, eu tenho que pedir a conta, perder o 13º e tal. Que isso é uma baita estabilidade e segurança. Tudo bem que alguns falam que estabilidade não existe, mas, se você tem essa LT, você é mandado embora, você tem a chance de encontrar outro emprego e empreender não é bem assim. Mas ele me convenceu, eu fui com medo mesmo. Como eu disse, quando a gente contrata o primeiro funcionário, tá aí, ó, uma coisa que o empreendedor nunca vai esquecer na vida. O seu primeiro funcionário, o seu primeiro processo. Olha só. O sentimento é totalmente, assim, é um sentimento que eu me lembro até assim agora. Então, assim, quando eu contratei minha primeira pessoa, eu falei assim, nossa, eu tenho um funcionário. Nossa, gente, eu não acredito, eu tenho um funcionário. Mas aí um peso da responsabilidade, né? Porque, assim, putz, eu tenho que pagar salário. Tenho que desembolsar dinheiro aqui. E o primeiro processo, quando você recebe lá a intimação, você quase cai da cadeira, você chora, você se desespera, mas depois que você recebe um monte, você já nem liga mais, já tá tudo certo e vida que segue. Óbvio que a gente vai trabalhando para isso não acontecer, mas faz parte do empreendedorismo. Então, imaginar que eu teria uma empresa, tantos funcionários assim, não, eu nunca imaginei. Minha vida é muito, como eu disse, eu vivo um dia de cada vez, vai acontecendo, vai acontecendo. E é um privilégio hoje poder servir tantas pessoas, porque a Bíblia fala, aquele que quiser ser o maior, ele tem que ser o quê? O menor. Trabalho com muita diligência, sou uma pessoa muito séria, muito comprometida, quero que as pessoas que estejam comigo sejam do mesmo jeito, mas que amem aquilo que essa pessoa faz. Não adianta você levantar para trabalhar, eu levanto, que bosta, que porcaria, tem que trabalhar. Não. As pessoas que trabalham comigo têm que gostar daquilo que faz. Porque eu sou uma pessoa que exijo muito esforço. Que eu acho que o trabalho duro vence o talento. Sempre, sempre vai vencer. Então, para mim hoje, olhar para tudo que eu construí, e ainda vou construir mais, muita coisa, porque eu quero, Isaac, trabalhar pelo menos até uns 80 anos. Quero morrer trabalhando. Minha avó, a mãe do meu pai, ela tá com 80 anos, pra você ver como ela é super jovem. Eu falo que pra ela, eu quero ser que nem ela. Então, eu quero me sentir útil a vida inteira. Até os meus últimos minutos. Marta, você é doida? Não, vou diminuir o ritmo, né? Mas acho que quando o homem, a pessoa, né, o homem em si, o homem, a mulher, ele para de trabalhar, acho que ele para meio que de dar uma vivida, sabia? É isso. Imagino, também penso assim sobre o trabalho, que ele nos ajuda, né, a principalmente ter um objetivo de vida. Isso aí. Ter um objetivo ali de cumprir principalmente o seu propósito e de talvez até se sentir útil. Isso aí. Talvez quando ele para de trabalhar ou para de ter alguma atividade, ele se sente menos útil, né, e aí ele fica meio que perdido. O que eu faço agora? E dentro disso, o que eu faço agora? Quais são os seus próximos objetivos, Marta? Para futuro, assim, o que você sonha, o que você vislumbra? Teve um objetivo recente que você conquistou que você nem imaginava, né? Eu nem lembro qual, tá vendo? Então, qual que foi? Olha, ele tá falando. A mudança. É verdade. Tá vendo, gente? Tá vendo, Isaac? Eu vivo um dia de cada vez. Eu preciso melhorar nisso, Isaac. Eu preciso melhorar nisso, dessa questão de ficar vislumbrando o futuro, tá? Porque eu sou muito fazedora, sabe? Fazedora. Você tem um sonho, você vai lá. Você quer alguma coisa, você vai lá e faz. Faço, e vamos pro próximo. E você faz até você conseguir, né? Gente, tem algo que Marta Sincera também falando. Eu preciso melhorar, eu preciso comemorar mais as conquistas. Quer dizer, eu conquisto as coisas e não comemoro. Isso tá errado. Isso tá errado. Ou se comemora também, você comemora um pouquinho ali. Já vai pensando já no próximo. Tá errado. Preciso voltar pra terapia, que eu parei de fazer terapia, eu preciso tratar isso na terapia urgentemente. A gente acabou de conquistar nossa sede nova, né? Então já vocês... Provavelmente vocês já viram um vídeo. Já viram um vídeo, vai estar aí nas redes sociais antes desse podcast ir pro ar. Foi mais uma vez a mão de Deus que eu não imaginava. Eu nem dos meus maiores sonhos. E foi bem aleatório a gente ir pra lá. E foi bem aleatório. A mão de Deus, Isaac, a mão de Deus, assim, foi bem aleatório. Hoje, toda vez que eu entro ali, eu falei assim, eu tô como os que sonham. Eu nem acredito. Quando eu piso o pé, quando eu entro naquele elevador, que eu saio ali, que eu sinto aquele cheiro daquele corredor, corredor bem cheiroso, eu falei assim, eu não acredito que eu consegui
Eu não, né? Eu, Lucas, Alex, todos vocês, porque uma empresa é feita de gente. E você tem os cabeças ali para comandar, mas se a gente não tiver as pessoas ali fazendo aí também, o que é de uma empresa, né? Que nem eu tô aqui agora falando, tem um time enorme de gente lá atendendo os clientes, resolvendo os BO da vida e fazendo as coisas acontecerem. Então, assim, foi uma grande conquista a nossa nova sede. A gente já tem esse estúdio aqui. Também foi uma baita conquista, conquistamos isso aqui na pandemia. Sim. Então, assim, putz, uma coisa assim ilógica, assim, inimaginável. Mas tudo é a mão de Deus. A mão de Deus, a capacidade que o Senhor vai nos dando de conquista, de ter, sabe, ter ali o dom para gerir, para conquistar. E os meus próximos sonhos, sabe, Isaac, assim, eu tô vivendo um dia de cada vez. Um dia que, assim, quero uma empresa mais madura, uma empresa melhor, de fato, podendo ajudar o meu colaborador a crescer, o meu cliente a crescer, que é essa a nossa missão. Então, assim, eu fico muito feliz que nem hoje eu sento aqui, os clientes que sentaram aqui, porque hoje eu entrevistei clientes, né? E, aliás, a maioria das pessoas que vêm aqui são clientes da DPG. E ver o Julie falando, ver o Rafael e a Neuma falando. O Rafael e a Neuma é cliente da DPG tem 13 anos. A empresa tem 16. O Julie é cliente nosso desde 2018. E você vê a evolução e vê que teve a nossa mão, teve o nosso apoio nisso. Nossa! E é que eu falo, tem clientes que se não tivesse que pagar boleto, trabalhava de graça. Se hoje ganhasse na Mega Sena, então eu vou trabalhar de graça aí pra vocês e vamos seguir em frente a vida aí, pra ajudar. Porque isso é de fato, você vê a pessoa prosperando, você vê a pessoa crescendo. Então, eu quero cada vez mais ver isso, entendeu? Saber que uma pessoa conquistou alguma coisa, saber que conseguiu vencer, aprendeu mais. Porque é isso que a gente vai levar essa vida, aprender. Você acha que a gente vai chegar lá no céu e não vai... E tudo que a gente aprendeu aqui foi em vão? Claro que não. A gente vai chegar lá, eu acho que no céu a gente vai até trabalhar, Isaac. Eu até acho que a gente vai trabalhar no céu. Vai ter lá, você vai ver, gente. Eu acredito que vai ter até os departamentos lá no céu. Essa é a minha visão, tá? A pessoa vai falar que eu sou doida, mas... também seria bem legal se a gente trabalhasse lá no céu, viu? Seria bem legal. Então, assim... Você queria trabalhar do que lá no céu? De vendedora. 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 Vou vender pedrinhas de ouro lá. Pedrinhas de cristais pro pessoal. A Marta é assim, tá, gente? A Marta é assim. Olha só a ideia. Mas, assim, a gente tem um grupo de empresas, né? Nós temos a Cohub, que é a Zap Contábil, o Drive Contábil, nós temos a Intelexia. Tá aí, ó, um futuro promissor nosso. A gente já tá entrando de cabeça na IA, mas, assim, ainda não tá estourada pro mercado, a gente tá ajustando algumas coisas, mas a IA vai ser uma grande empresa nossa, vai ser uma virada de chave da DPG. Já tá sendo, né? Que a gente tá 1 ano e meio já nessa lida aí. Vai ser uma grande virada de chave. Então, vejo a Intelex assim, com um futuro muito, muito promissor. E você sabe que hoje eu resolvi que eu vou ter uma franquia da Festa Escova, né? Eu gosto tanto da Festa Escova. Festa Escova me promove, tá? Eu amo a Festa Escova. Eu falei pro Alex hoje, publi de graça. Mulherada, se vocês não conhecem, procurem Festa Escova. Amo a Festa Escova, amo. E eu falei pro Alex, quando a gente tiver bem de grana, vamos comprar uma franquia da Festa Escova, vai ser minha aposentadoria. Que eu falei que vou trabalhar, né? Uhum. Então eu quero uma franquia aí da Festa Escova pra mim. Acho que é isso, Isaac. E ver minha filha casando, ver minha filha... Sua filha casar é um sonho pra você? É um sonho, eu quero ter um genro. O que você quer? Eu falo, Carol, cadê o genro? Pra mamãe viajar com o genro. Por que você quer um genro? Porque é tão gostoso estar em família, vai ser tão bom ver minha filha casando. Eu não sei se eu quero ter neto, não sei se eu quero ser vó. Não quero ser velha. Você não se imagina, por exemplo, em 2 anos a Carol chegando lá com um netinho, por exemplo? Mas Deus me livre, nem quero. Não quero não. Nem vai acontecer isso, olha a doida aqui falando. Mas como que se diz? Quero sim. Carol já tem mais de 18 anos, tá, gente? É isso mesmo, tá? Por isso que ele falou isso. O pessoal acha que a Carol tem 10 anos. Não, a Carol tem 18 anos. Então, assim, eu me sinto irmã da Carol. A mãe e irmã. Aí eu saio com ela, o pessoal fala, nossa, Jesus parece irmã, me achando, né? Então, assim, vendo ela... E óbvio que, assim, eu e o Alex viajando mais... Mas a gente tá fazendo isso, sabe, agora? A gente não é de ficar postando coisa na rede social, Sim. porque... Mas eu e o Alex, a gente viaja mais, a gente tá bem mais junto. E cada vez mais, com o passar dos anos, eu quero mais isso. Porque o Alex trabalha muito também. O Alex trabalha demais. A minha massagista vai lá em casa, que faz drenagem, fala assim, putz, Marta, eu só vejo o Alex de manhã, nunca vejo ele à noite aqui. Eu falei, porque, ele fica na empresa até tantas horas e assim por diante, entendeu? Ele é um cara muito determinado. Muito determinado, determinadíssimo. E essa é a minha admiração por ele, porque ele é um cara, quando ele foca, ele põe uma coisa na cabeça, ele vai fundo. O Alex também é uma pessoa que tem muita história pra contar, Nossa. Muita mesmo. Mas ele é profile. Como é profile? Low profile. Low profile. É isso aí, essa palavra aí. Ai, Marta, o que é isso? Pessoa que só
só quer saber Na de dele. trabalhar. Na dele, trabalha. É isso. Não posta nada nas redes... Não. Quer dizer, não é que não posta nada nas redes sociais, mas não fica se postando nas redes sociais. Né? Não é o objetivo Quietinho dele, na é quietinho na dele. dele, só fazendo acontecer nos bastidores ali, as coisas E acontecerem. como faz acontecer, hein? Faz bastante. O Alex é um mega blaster, um cara super inteligente. Essa é a minha... Às vezes a gente tá pensando numa coisa aqui, tá pensando numa coisa... 10 anos na Exato. frente, às vezes ele fala assim, nossa, mas é assim, putz, mas você é muito inteligente. Cara, por que eu não pensei nisso antes? Tem uma ideia X, ele já volta, a gente leva a ideia pra ele, volta com 3x da ideia, mais 70 coisas que ele pensou que pode dar errado ou pode dar certo, outras... A gente não conseguiu ver nem a metade, assim, nem um pouquinho ali pra frente. Exato. É isso. Muito bom. E dentro disso, perdão, você comentou sobre a sede nova, comentou sobre esse novo momento. Como tem sido pra você esse novo momento, Marta? É um sonho, de fato? É um sonho, Isaac, é um sonho. Mas assim, é que eu falo, quando eu chego lá no elevador, eu falo assim, putz, meu, agora qual é o próximo? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo desafio? Então, eu sou muito dada a desafios, a coisas novas. Eu gosto, tanto é que no meu teste de perfil comportamental, eu sou uma pessoa que gosta o tempo todo de desafio. Tá aí, tem duas coisas, então, já aproveitando. Você falou sobre perfil comportamental. Você considera que entender mais sobre perfis comportamentais e principalmente entender mais sobre você e o seu perfil foi uma virada de chave para você? Eu falo que a doutora Érica Belon, depois vocês procurem o podcast com ela aqui. Inclusive é o podcast mais visto do Marta Sincera Cast. Sigam ela nas redes sociais. Ela tem um conteúdo muito bom. E eu falo pra você que existe a Marta antes e depois da doutora Érica. Óbvio que teve outros consultores, Isaac, que fez algumas viradas de chave. Mas a doutora Érica, ela foi, assim, cirúrgica. Depois que eu conheci a doutora Érica, uma neurocientista especializada em perfil comportamental, eu fiz várias viradas de chave. Várias viradas de chave. E entender o meu perfil. Entender o perfil que estão as pessoas ao meu redor. Entender o perfil do Alex. O Alex entender meu perfil, nossa, isso trouxe paz, tranquilidade pra minha vida. Uma pessoa mega blaster agitada, então às vezes a gente fica se sentindo culpada ou se fazendo de vítima, tal. Quando a gente entende o perfil do outro e entende o seu perfil, você começa a colocar várias coisas por terra. Então, para você prosperar como empreendedor, você precisa primeiro prosperar como pessoa. E prosperar como pessoa não é... As pessoas acham que é grana, não. É sobre conhecimento, é sobre virada de chave. E, gente, estudem sobre perfil comportamental. Se você estudar só sobre perfil comportamental, só sobre isso, você vai conseguir avançar muito na sua vida. Bacana. Então, eu digo para vocês aqui, isso foi, assim, crucial para todos os negócios, para as pessoas, sabe, hoje eu tenho uma sociedade com o Lucas, com o Alex, com as demais pessoas, e as coisas andam super bem, porque eu entendo a outra pessoa. Às vezes quando a gente está no modo automático, aquela pessoa até te irrita. Por exemplo, hoje eu não me irrito mais com você. Que isso? A Marta se irritar comigo? Não. Mas por muito tempo o Isaac me irritava. E olha que eu já sabia de perfil comportamental. Mas a gente começa a se aprofundar mais, a gente começa a ler mais. Fala assim, putz, ele tá assim por causa do perfil do X dele. Ele tá assim por causa do perfil. Essa pessoa vem me questionar sobre isso, porque não é porque a pessoa é ruim, nada. É o perfil, a pessoa quer sentir mais segurança, tal. Então, isso trazendo mais... Então, eu consigo enxergar as pessoas de uma forma diferente do que eu enxergava antes. Então, consigo ver o Alex de uma forma diferente. Então, como o Alex ele é melancólico, por exemplo, um dos perfis comportamentais dele, eu sei que vai ter dia que ele vai estar mais melancólico, mais carente, vai ter aquele dia que ele vai estar mais, sabe, mais para baixo, querendo mais atenção. Tá tudo bem. Antigamente isso me irritava. Mas eu entendi que é do perfil dele. E tá tudo bem. E o Alex entendeu no meu perfil que eu sou uma pessoa meu. Bora. Bora. Então, assim, hoje isso não irrita mais ele. Porque ele já entendeu isso também no perfil comportamental. E a mesma coisa das pessoas que trabalham comigo. Eu me arrependo, Isaac, assim, é que eu falo, tudo é aprendizado, vai nem arrepender, mas assim, se eu tivesse me aprofundado mais, tivesse tido um pouco mais de paciência, talvez hoje eu teria pessoas que estariam no nosso time, pessoas boas que foram embora, e foram embora, que as pessoas vão embora, as pessoas boas vão embora por causa de você, tá? Tá, líder? Tá? Eles vão embora por causa do trabalho, que tá cheio demais, que tá sobrecarregado. Ele vai embora por causa das pessoas que estão ao redor dele. E muitas das vezes eu fui uma pessoa tóxica, eu fui uma pessoa ruim, não querendo, né?
mas sem saber mesmo do perfil comportamental, sem estar aprofundado. Então, isso é fundamental. Se você não sabe sobre isso, vou deixar aqui o @ da doutora Érica para você seguir lá e aprender. Até porque entender sobre pessoas faz toda a diferença no mundo dos negócios e na nossa vida, né? E aí tá um ponto. Você comentou sobre pessoas saírem. Teve um episódio também de podcast que você gravou aqui no Marta Sincera, acho que, se eu não me engano, com o Richard, que você comentou sobre... Que ele comentou sobre isso também, né? Qual que foi o aprendizado que ele trouxe pra você? Ficou super marcado aqui também. É outro podcast que vocês têm que assistir aqui. O cara é um baita empreendedor, um contador, assim, fantástico. Tem uma mega empresa de contabilidade aqui em São Paulo. E naquele episódio eu aprendi o seguinte, Isaac. Ele falou pra mim, Marta, tem 2 certezas na vida do empreendedorismo que eu tenho. E eu já me conformei com isso, no meu aprendizado, nesses anos, amadurecendo como empreendedor. Primeiro, você vai treinar as pessoas, você vai dar o melhor ambiente para ela, você vai fazer de tudo, cultura, organizacional, tudo. Mas num dado momento, talvez essa pessoa vá embora. E tá tudo bem. Ok. Você tendo certeza de que você fez tudo. Tá tudo bem. E uma outra coisa que... Em dado momento também o cliente, você pode fazer relacionamento com o cliente, você pode fazer, em dado momento, alguns clientes vão embora. E tá tudo bem. Por isso você tem que ter um time de vendas ativo aí para prospectar e fazer as coisas acontecerem, né? Então, esses são 2 aprendizados que antigamente ficava triste, magoada. Aí eu olhava e falava assim, mas tá tudo bem. Você fez o que podia fazer, você também não, às vezes eu não tinha feito o que eu podia fazer, agi mal também. E tá tudo bem, e vamos seguir em frente. Se perdoa, segue em frente. E vai aprendendo com os erros. Então, tem coisas hoje, tem coisas que eu errei com várias pessoas que eu me arrependo. Então, se tiver alguém aí do passado que eu errei, que você sabe que eu errei, me perdoa. Eu errei tentando acertar. Não era por mal que eu fazia. Hoje, tem coisas que eu não jamais faria. Marta Sincera falando. Tem coisas hoje que eu olho para trás e falo assim, putz, jamais faria isso, que feio, que chato, né? Isso não foi legal. Mas ok, foi aquele momento, foi para aquela vida. Foi aquela vida. E as pessoas falam assim, eu vejo as pessoas falando às vezes, porque lá na minha época, aquela época passou, esquece, vamos viver hoje. Como que é hoje? Não adianta ficar olhando para trás. Aquilo passou, então você não adianta falar assim, nos jovens daquela época era diferente. Realmente era diferente, a gente era diferente. Mas os de hoje é diferente também, tem a capacidade deles e assim por diante. Dentro dessa questão que você citou, que é a questão aí de pessoas, a questão também dos momentos, das indas e vindas. Qual conselho você daria para Marta lá de trás? Menos impulsiva. Se eu pudesse voltar para trás, assim, Marta, seja menos impulsiva. Respire antes de falar. Respire, depois pensa. Tome decisões só na parte da manhã, descansada. Nunca tome uma decisão alegre demais ou triste demais. Tome decisões racionais. E as melhores decisões são na parte da manhã, gente. Eu descobri isso. Então, o conselho que eu daria para Marta lá atrás é seja menos impulsiva. Mas não impulsiva de fazer, de agir. Não estou falando isso. Seja menos impulsiva no falar. Nos extremos, né? Nos extremos. No pensar. Marta Sincera, deve contar a história do Marta Sincera, do nome. Boa, era a próxima pergunta. Era a próxima, então eu já aproveitava e emendar nisso daí que a gente tá falando sobre ser impulsiva e tal. Eu sempre fui uma pessoa que falei muitas coisas na lata. E por isso, gente, eu arrumei muito inimigo, tá? Arrumei muito inimigo, porque existe sinceridade e sincericida. Então, teve uma época na vida que eu era muito sincericida. Então, eu passava por cima de todo mundo. Mas não passava por cima de todo mundo pra puxar tapete. Não isso. Passava por cima das pessoas que eu tinha ali pra falar. E eu dou a quem doer. Eu vou te esmagar pra você aprender como que é a coisa. E por ser muito assim, e às vezes eu soltava umas, tal. Aí uma vez a gente tava no RD Station, num evento. E eu soltei uma lá. Eu nem me lembro foi o que eu falei. Sei que a Thaísa, a minha diretora hoje de SEO, de tráfego, falou assim pra mim, Marta, você deveria fazer um podcast chamado Marta Sincera, que suas sacadas são muito, muito legais, tal, porque nesse meio dessa minha loucura, eu sempre, às vezes, soltava umas coisas interessantes, né? Eu falei, acho que você é Marta Sincera mesmo, porque, pelo menos, assim, as pessoas falam, Marta, no podcast poderia provocar mais. Gente, quando eu falo de provocação, tal, hoje eu sou uma pessoa mais pé no chão, e eu não quero constranger ninguém, nada disso. Mas nos bastidores, que a gente tem que ter as coisas de bastidores e as coisas do online, tem que ter,
Porque, infelizmente, hoje na internet você tem juízes. Uhum. Então, você não pode sair falando qualquer coisa. E óbvio também que você não pode falar besteira e assim por diante. Mas nos bastidores, eu sou sempre uma pessoa que estou ali falando sempre as verdades da vida, né? Então, por isso que surgiu o Marta Sincera. Eu quis trazer isso para o online, mas de uma forma mais tranquila, mais suave. Mas isso aí foi uma característica muito, muito, muito forte na minha pessoa. E aí, voltando na pergunta que é, esse conselho que eu daria para Marta, eu continuo sendo sincera, que eu valorizo muito isso nas pessoas. Mas uma sinceridade que não fosse impulsiva. É isso. Fala, às vezes, você entende que hoje, talvez algumas coisas que você fale para uma pessoa pode acabar magoando. Matando ela. Não é magoando, matando ela. Porque palavras têm poder. Sim. Palavras, elas te colocam para cima e te colocam para baixo. Por que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa? Porque é da mulher que vem esse dom. Então, se a gente... E palavra... Tanto é que... Como que Deus criou o mundo? Com a palavra. Haja luz. Haja. Ele usou a palavra. Então, a palavra é a coisa mais poderosa que tem. Então, Isaac, às vezes eu quero ser verdadeira contigo. E eu não tô falando, gente, pra você ser mentiroso. Você pode ser verdadeiro de uma forma sem ser sincericida. De uma forma mais tranquila, tal. Mas muitas das vezes eu usei esse dom, porque assim, ser sincera é dom de Deus. Né? As pessoas às vezes se sentem constrangidas. Não é porque a pessoa não é sincera, é porque às vezes, você soltar o que está dentro de você, falar o que está dentro de você, é um pouco difícil. Então eu acredito que Deus me deu esse dom, mas ter usado esse dom de forma menos agressiva, do jeito que eu usei muito tempo na minha vida. Então, é sobre isso. E agora um outro tema, um outro assunto que a gente... Você não fala muito sobre isso, pelo menos não tão em público, mas eu que estou aí acompanhando você já há muito tempo, agora cada vez mais ali, né, no dia a dia, a questão do seu lado humanitário, não digo das boas ações, mas principalmente de ajudar o próximo. Como é para você ver as conquistas das pessoas que estão com você crescendo por meio do seu sonho, que é a DPG, que é a sua empresa, e como que é isso para você? Ver as pessoas crescerem junto contigo. Isaac, é uma conquista, né? Foi o que eu disse para você. Para mim é um prazer, é super gratificante você ver que então assim, hoje eu deito a minha cabeça no travesseiro para dormir, e às vezes eu falo assim, putz, meu, que legal, hoje eu consegui pagar minha folha de pagamento. Que às vezes não é fácil, tá, gente? Então não tô aqui para ficar maquiando nada, não. Às vezes eu falo assim, putz, meu, mais um mês, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu sei que dessa folha de pagamento, as pessoas vão usar aquele dinheiro para servir outras pessoas, para comer, para servir família, para conquistar o sonho. Então, pensa que dentro do coração do Alex, Deus fez a DPG acontecer, e a partir dele, eu, Lucas e assim por diante, e a gente tem ali várias famílias envolvidas, e essas famílias vão conquistando sonho, vão crescendo, conquistando aprendizado. Eu sempre falo que a DPG foi uma grande escola também para muita gente. Hoje tem muita gente que saiu daqui que eu tenho uma amizade, e eu vejo o quanto essas pessoas cresceram, quanto essas pessoas evoluíram, e às vezes as pessoas voltam para agradecer. Claro que não é todo mundo, mas assim, graças a Deus, eu tenho uma maioria assim das pessoas saírem e falar assim, putz, Marta, eu aprendi tanta coisa boa, se não fosse a DPG, então assim, todo mundo que saiu daqui... É difícil uma pessoa sair daqui e ir para uma situação pior. Imagina, antes, né? Normalmente as pessoas vão só para cima. Nossa, A gente não vai contar aqui, né? Mas tem pessoas aí que estão aí, principalmente no meio contábil, né? Exato. Trabalhando aí com vários players do mercado que trabalharam na DPG. Exato. E aí o mais legal é que eu ouvi hoje, que eu ouvi de uma pessoa muito, muito do mercado, que eu vou até falar, o Rogério Famelli, hoje entrevistou ele. Então hoje o social media dele é o Jadson Maicon, que trabalhou aqui com a gente 3 anos. 4 anos ele trabalhou com a gente. E o Jadson Maicon foi um rapaz que me pediu oportunidade pelo WhatsApp. Ele me viu um estado. Eu nem sei de onde que eu conheço o Jadson Maicon. Pra você ter uma ideia, nem sei de onde eu conheci, nem lembro mais. Mas ele me pediu uma oportunidade no WhatsApp, eu dei essa oportunidade. Na época, eu falei assim, Marta, não tem experiência. Eu falei, não, eu gostei da atitude dele e tal. E aí até o Rogério Famelli falou assim, Marta, eu gosto de gente que vem da DPG, porque eu sei que se passou por lá,
a pessoa passou por uma bagagem bem intensa, porque é intenso, gente. Trabalhar comigo não é brinquedo, não. Brinquedo que eu digo não é, assim, teve um bom tempo que eu faltava com respeito, sim. Tipo assim, eu chutava o pau da barraca, mas eu mudei, fui transformado, mas assim, eu sou uma pessoa exigente, eu exijo o máximo da pessoa. Então, quando a pessoa passa pela DPG, ela vai ter uma baita experiência. Então, daqui ela só vai evoluir. A não ser que ela seja uma pessoa muito ruim mesmo, para não E evoluir. ruim que você diz, não é nem no sentido de entrega, mas ruim da pessoa não ter não ter aquele entendimento, ou principalmente querer, né? Exato. Tem muita gente que também não quer. Exato. E aí, tudo bem, mas... Eu não consigo dizer uma coisa que eu aprendi, eu não consigo motivar ninguém. É. Não existe motivação. Não existe. Você que tem que ter um motivo para agir. Qual é o seu maior motivo para agir? É os seus boletos? Tá tudo bem. É teu filho? Tá tudo bem. É a tua mãe, teu pai? Então, assim, hoje, por exemplo, hoje eu pago o convênio da minha mãe, do meu pai. Eu tenho várias coisas, assim, não vou ficar falando aqui das... Então, assim, qual o motivo para eu agir e crescer? Qual a tua motivação hoje? Minha motivação hoje é trabalho. Trabalho. Eu gosto de trabalhar. Trabalho. Eu gosto do dia a dia do trabalho. Mas, por exemplo, eu tenho contas para pagar. Dentro do trabalho, agora eu já até emendando uma outra pergunta. O que te dá aquela sensação de, nossa, que alegria, que coisa boa, uma situação boa acontecer, e uma situação assim que te perturba, que você fala assim, nossa... Ai. Coisa boa. Quando o cliente, ele elogia o time, nossa... Eu fico, às vezes até me fala assim, eu fico tão feliz quando o cliente fala assim, putz, aquela pessoa lá, nossa, Marta, é fantástico, adorei, nossa, que a pessoa me ajudou, blá, blá, blá. Nossa, Marta, olha aquela outra pessoa ali, nossa, eu conheci, incrível, pensa numa pessoa, nossa, que fez isso aqui. Então, quando o cliente elogia o time, quando o cliente tem algum sucesso, e atrela esse sucesso ao time que está ajudando ele, não necessariamente a Marta. Então, isso me deixa muito feliz, assim, nossa, que legal. Falei assim, putz, que legal quando o cliente vai lá no grupo e fala, chegou um lead, fazendo aqui, deu aqui, a menina fez aqui, me explicou aqui, me atendeu super bem, tal. Então, isso é um muito alegre. O que me deixa pistola é quando o cliente vem falar comigo de coisas que o time poderia ter resolvido e por algum desleixo, algum motivo, né? Às vezes. Por alguma força de vontade, que eu falo, é força de vontade, e o time sabe disso, porque eu falo com ele sobre isso. Eu falo assim, se o cliente está me procurando, é porque você não fez o teu papel. Uma coisa é você me procurar, e tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Agora, outra coisa é o cliente me procurar. Isaac, eu fico pistola. Mas vocês podem me procurar, tá, cliente? Se o time não tá resolvendo, sim, o cliente tem que procurar mesmo. Quem é o dono ali? Eu faria a mesma coisa. Então, é isso que me deixa muito pistola da vida. Mas é bom quando o cliente procura, porque a gente sabe que tem uma coisa ali errado que está acontecendo. Sim, com certeza. E a gente vai trabalhar. Mas hoje, assim, até porque pelo tamanho da DPG, né, pela quantidade de clientes atendidos, quantidade de processos, quantidade de coisa acontecendo, não dá pra gente também ter uma lupinha em cada coisa, né? Exato. Então tem uma situação... a gente trabalha com pessoas, gente. A gente não trabalha com máquina. Não é um botãozinho que você apertou. E até máquina, né, Marta, dá problema. Dá. Até máquina, se não tiver alguém ali monitorando, acompanhando, dá problema. Então, dentro disso, é importante o cliente também buscar ali e entender que falhas acontecem, às vezes desentendimentos acontecem, mas que sempre é possível também ter um alinhamento ali. Tudo depende do quanto os dois querem, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre falo para os clientes, quem são os nossos clientes parceiros que dura com a DPG? Tipo o Rafael que veio aqui hoje, tipo o Julie, que já tiveram problema com a gente. Sim. Normal. Mas foram clientes que foram nos ajudando a crescer. E hoje as coisas estão caminhando bem. Então, assim, quais são os clientes que vão dar certo com você? São os clientes que você olha ele como parceiro e olha você como parceiro. Então, hoje, eu me dou o direito de escolher o cliente que eu quero, se ele vai ficar comigo, vai ficar comigo. As pessoas dizem, essa mulher é grossa, tal. Não é que eu sou grossa. Tipo assim, eu vou parear o que o cliente fez comigo como colaborador. Tem situações hoje que você não permite mais que o cliente faça. De jeito nenhum. E já quem me conhece aqui, Marta, sincera, eu sou reta e direta. O que você não permite, por exemplo, que um cliente faça? O cliente ser grosseiro com a minha equipe. O cliente ser arrogante e achar que ele sabe tudo. Porque ele não sabe tudo. Quem manja de marketing somos nós. Ele tem que se envolver no processo e tal. Mas ficar colocando que ele sabe tudo, que não sei o que lá... já vejo que esse cara é um perfil que não dá certo com a gente. Um cara arrogante que não respeita prazo, não respeita... Esse cliente eu nem quero, entendeu? A pessoa que não deixa ninguém falar
só quer falar, não quer ouvir. E hoje, vendas tem feito um trabalho muito bacana, que ele tem filtrado bastante isso. Quando acontece um ou outro, eu já entro na parada ali, que nessa semana eu falei para um cliente, falei assim, você não vem caçar pelo em ovo aqui, não. Falei para ele, nossa, não vem caçar pelo em ovo aqui, não. Tá? Porque, eu não vou aceitar algumas coisas. Esses dias atrás aí, uma cliente arrumou um assistente que o cara era intragável. Ele, até uma pessoa nossa, que é super assim, de boaça, o cara implicou. Eu cheguei na dona do escritório e falei assim, ó, é o seguinte, eu lido com você, meu time dá com você. Agora, com essa pessoa aqui, sinto muito. Sinto muito. Se você tolera, tá tudo certo. E aí, Isaac, não é a Marta falando, foi meu time inteiro falando sobre isso. Porque eu nem convivi com a pessoa, tá? Nem foi o meu time inteiro relatando sobre isso. Então, eu não passo mais por esse estresse, não é por dinheiro, a gente precisa pagar as contas, precisa pagar os boletos, mas tem tipo de coisas que a gente não tolera mais e você não tem que tolerar. Cliente caloteiro, eu não tolero cliente caloteiro, eu não tolero cliente arrogante, eu não tolero cliente mentiroso. E é isso. Então, hoje é vivendo isso aí que a gente está diariamente. Qual conselho que você deixa pro contador que sempre acompanha o teu podcast, por exemplo? Que a gente sabe que tem uma galera que é assídua. Que você cada vez mais faça virada de chave. Se você está assistindo esse podcast, Isaac, eu acredito que essa pessoa que parou aí para assistir, porque é um tempo da vida da pessoa, ela está querendo alguma mudança, ela já está mudando. Então, se transforme cada vez mais. Aprenda mais. Se permita. Se permita. Se permita errar. Se permita acertar. Mas se permita. Não fique naquele mundinho. Eu sou assim, nasci assim, isso não dá certo. Tenha uma mente positiva. Uma mente para o futuro boa. Sabe? Viva uma vida boa, uma vida intensa. Não compensa essa vida que é tão curtinha nossa, viver aqui de forma que não seja intensa, que não seja de aprendizado, que não seja de aventuras. É isso. Marta, eu não posso finalizar essa conversa, não posso finalizar esse podcast. Você trouxe que o trabalho ele é muito importante para você. Quando você começou a trabalhar? Quem não conhece a história, provavelmente não sabe quando, então conta aí. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, com meu pai, como marreteira lá na Praça da Sé. Eu sempre, gente, eu e meus irmãos, a gente tem muito essa questão do meu pai. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Nossa, meu pai é trabalhador demais, demais. Tanto é que meu pai pode trabalhar com meu pai é aposentado, trabalha comigo hoje. E é um prazer, pai, ter você trabalhando aqui comigo. É muito bom ter o teu pai do seu lado. E com 8 aninhos, meu pai me levava para a Praça da Sé para cuidar de uma das barracas dele. Ele tinha barracas lá. E eu cuidava só. Pensa uma menina de 8 anos saindo da freguesia do Ó, pegando um ônibus, descendo, pegando metrô, com 8 anos. Hoje eu não penso assim, a Carol nunca andou sozinha em São Paulo. Olha só que loucura. Mas naquela época, gente, era tudo diferente. E ali, a partir de 8 anos. E uma época que não tinha celular, hein? Não tinha celular. Tipo assim, eu tinha que confiar que eu ia vir, ia voltar. Pensa. Não existia celular, que loucura, né? Não dá pra imaginar. Hoje eu não consigo imaginar. É outra realidade. Outra realidade, totalmente diferente, que hoje eu não consigo imaginar. A Carol, dá 9 horas, às vezes ela vai, domingo ela foi pro parque falar com as meninas, deu 9 horas, não chegou. Carol, cadê você? Uma mensagem tal. Procurar a localização. É uma coisa assim, mas ok, foi aquela época, tá tudo certo. Então, dos 8 anos até os meus 12 anos, trabalhei com meu pai, como marreteira. Vendedora ali. A gente já passou de uma hora. A partir dos 13 anos eu fiz um curso e daquele curso eu consegui um emprego. Meu primeiro registro foi com 13 anos e não parei mais. Até chegar a 21 anos atrás, foi em 2004, que eu comecei a empreender. Então, essa é a minha trajetória. Então, eu sempre fui uma baita vendedora. Gente, vender é bom demais. É bom demais. Eu achava que executiva, né? Vender, você vende um sonho, você vende uma oportunidade, você vende chances para as pessoas. Você está o tempo todo vendendo. Quando as pessoas entendem que tudo é venda, e que tudo começa na venda, até um jargão aí do mercado, as pessoas parariam de ter preconceito contra a venda. Infelizmente, tem muita gente que não cresce porque tem preconceito de vender. Esses dias eu tava vendo lá o grupo, né? O nosso grupo de clientes. Aí um cliente falou assim, eu não gosto da empresa XPTO que os vendedores tão agressivos. Eu vi isso também. Na hora eu lembrei de você. Não, eu falei assim, Marta, eu não vou me envolver em polêmica. Falei, quer ver que a Marta vai falar alguma coisa? Quase, Isaac, você pensou certo. Quase, mas eu seguro, mas não vou, deixa eles falarem.
Porque, gente, cada um tem um estilo, tá tudo certo. Hoje, por exemplo, eu não sou mais um estilo agressivo, eu já fui um estilo agressivo. Sim. Mas teve aquele momento Deve ter aquele momento. Você tem que ter um momento de estilo agressivo pra você aprender. Se você não tem esse momento na sua vida, você não vai aprender. Então, você não tem que criticar. Assim, é que nem eu ouvi os caras falando assim, eu entendo eles. Só que, eu não vou criticar, porque eu acho que todo mundo tem que ter aquele momento. Então, as pessoas, às vezes, param um tempo, porque só quer criticar e não quer testar o que um outro testou, e é isso. Fica parado, né? Exato. E, você tem que testar, você tem que ser agressivo, tem que ser bonzinho, até você encontrar ali o meio termo. Bacana. Chegamos ao final desse podcast. Agradeço, Marta, novamente, por ceder o espaço aqui. Hoje foi o Marta Sincera com a Marta sendo entrevistada. Foi um prazer te entrevistar, Marta. Recado final. Gente, quem não serve, não serve. E é isso que eu penso. Você tem que servir para alguma coisa. Para alguma coisa tem que servir. Seja para trabalho, seja para sua família, seja para ajudar seu próximo. E não espere reconhecimento de ninguém. Você se reconheça. Você se automotive. Porque eu acho que o maior reconhecimento é a gente poder deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. Sem dúvida. Nossa, como é bom isso, como é maravilhoso. Então, faça as coisas por você. Faça as coisas. Então, a Bíblia fala, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Quem que você tem que amar primeiro? Você. E se amar é sobre você ter o autocuidado com você se perdoar, você fazer as coisas por você, que você pode ter certeza que as demais coisas vão fluir. Bacana. Suas redes sociais vão ficar aqui, né, Marta? Pra quem não te conhece, tá vendo esse podcast pela primeira vez, né? Pode ser que alguém compartilhe esse podcast. Meu livro, compra meu livro, O gente. livro da Marta, inclusive, isso a faculdade de contabilidade não te ensinou, que tá bombando em vendas. Cada dia eu tô indo no correio lá despachar cada vez mais e mais livros autografados por ela. Então, agradeço, Marta, agradeço você também que acompanhou. Se esse vídeo foi útil para você, compartilha com outro contador, outra contadora, para saber mais sobre a história da Marta, até que vocês se perguntam, ficam perguntando, Marta, fala disso, fala daquilo, conta sua história, tá aqui. Marta contou um pouquinho, tá? Nossa, um pouquinho. Isso aqui é uma pontinha do iceberg, mas de muitas histórias muito importantes que trouxeram a Marta até aqui nesses 21 anos empreendendo no grupo DPG e mais aí de quantos anos de carreira, Marta? Eu comecei a trabalhar com 8, tô com 41. Quantos anos? Que eu não sei muito boa de matemática. É um bom tempo aí, porque eu não vou falar o número aqui, porque senão eu vou errar. Então é isso. Muito obrigado a todos, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.